O plantio direto já é rotina para a maior parte dos produtores brasileiros. É a forma predominante de cultivo de grandes commodities no Brasil. Entretanto, muitos produtores ainda carecem de informações sobre como, quando e fazer a dessecação da palhada para fazer o plantio direto. Neste vídeo, o professor Francisco Cláudio de Freitas vai nos apresentar os principais aspectos da dessecação. Antes, porém, de irmos ao vídeo, clique em gostei, compartilhe com outros possíveis interessados e se inscreva no canal. Eu sou o professor Francisco Cláudio Freitas e dou aula de manejo de plantas daninhas no curso de agronomia da UFV. Hoje nós vamos mostrar para vocês a importância de se fazer a dessecação correta quando se vai fazer o plantio direto. Essa é uma das etapas mais importantes do processo produtivo, pois se o produtor erra nesse momento, dificilmente ele vai conseguir consertar. Então o importante é fazer o plantio com a palhada seca e tombada, conforme nós estamos observando aqui. Foi feito o plantio há 2 dias atrás, então nós observamos aqui a palhada seca e tombada. Então a gente vai ver adiante que algumas espécies têm um período de dessecação bem prolongado, outras esse período acontece rapidamente. Então muitos produtores têm tido dificuldade nesse momento e a gente vai mostrar as etapas para vocês. Então nós estamos aqui numa área onde nós vamos realizar a dessecação e eu vou comentar um pouco sobre isso. Porque para ter a palhada, a cobertura vegetal que o sistema de plantio direto requer, nós precisamos de ter um material apto a ser dessecado com massa suficiente para dar a cobertura adequada. Neste caso aqui, foi realizado o plantio, na safra passada, foi realizado o plantio do milho em consórcio com a Braquiária rusiziensis. E agora nós temos uma cobertura vegetal muito boa, devemos ter algo em torno de 6 toneladas por hectare, 4 a 6 toneladas por hectare de matéria seca. Temos ainda restos culturais do cultivo anterior e nós vamos fazer essa dessecação. No caso da Braquiária rusiziensis, nós aplicamos o glifosato, mas nós temos também plantas tolerantes ao glifosato nessa área, como trapoeraba, corda de viola, aí a gente usa também uma dose, o 2,4-D, o herbicida 2,4-D. Agora, uma coisa importante na dessecação é que essa cobertura esteja apta, esteja no ponto adequado. Então, se o produtor, nesse sistema aqui, o LPF, se o produtor coloca o gado para pastejar na entre-safra, é importante lembrar de 2 coisas. Primeiro, ele não pode deixar o gado lá fazer um pastejo excessivo. É possível fazer o pastejo? É. Mas nós precisamos de cobertura para fazer o plantio direto na safra seguinte. Então não pode deixar o gado pastejar muito. E após o início das chuvas, então vem o período seco, que nós temos, a planta está estressada, pouca área foliar, nós temos que aguardar, após as primeiras chuvas, um período em torno de 20 dias, pelo menos, para que ela rebrote e fique na situação em que ela está. Que a planta volte a crescer, que tenha massa, como nós estamos vendo, e que esteja em condições de absorver e translocar esse herbicida para que a dessecação seja bem feita. É muito comum o insucesso na dessecação em razão da planta não possuir área foliar suficiente para absorver o herbicida. Por exemplo, a gente vai ver numa próxima área, uma área com colonião. Capim colonião, se o gado fizer o pastejo e tiver pouca área foliar, a dessecação não vai ser boa, o produtor não vai ser bem sucedido. Neste caso aqui, nós vamos então fazer a dessecação agora, neste momento, e vamos ter que aguardar algo em torno de 10 dias para fazer esse semeio, o plantio. Porque muitas vezes o produtor já vem e faz o plantio no mesmo dia. Pode ser que essa vegetação seja cortada, né, e essa absorção e a translocação possa vir a ficar prejudicada. Então, eu vou só relembrar, se a dessecação for feita de forma equivocada, nós vamos ter problema lá na frente. Vamos imaginar que a cultura não me permita fazer a aplicação de um herbicida sistêmico
como por exemplo o glifosato. Hoje nós temos os milho resistentes a glifosato, soja resistente a glifosato, mas se for um milho que não seja resistente, se ficar uma rebrota dessa aqui, por exemplo, numa cultura normal, convencional, nós não vamos conseguir solucionar esse problema. Então não se pode errar na dessecação. É importante aplicar a dose correta do herbicida, que eu não vou discutir aqui com vocês agora, e essa dose vai ser em função da espécie que eu pretendo dessecar. Nesse caso aqui é uma Braquiária ruziziensis que eu desseco com uma facilidade maior, com cerca de 60%, 70% da dose que eu usaria, por exemplo, para a Braquiária brisanta. Então é muito importante procurar um técnico especializado para fazer a recomendação correta desse herbicida a ser aplicado. Então, esse é o momento que nós não podemos errar de forma alguma. Tenham muita atenção com a dessecação, senão nós não vamos ter sucesso no nosso plantio, na nossa lavoura. Nós vimos uma área em que já foi dessecada e foi feito o semeio. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra área onde foi feita a dessecação há 10 dias atrás. E eu quero mostrar para vocês qual é o tempo que nós temos que esperar para fazer o plantio. Então nessa área da minha direita que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos a espécie de cobertura que foi semeada, é a Braquiária ruziziensis. Ela já está pronta para o plantio conforme a área que eu mostrei para vocês anteriormente. E na área da minha esquerda, nós temos uma área que estava infestada com capim colonião, pânico máximo, e nesta área foi aplicada a mesma dose de herbicida, glifosato. Nós aplicamos aqui glifosato mais 2,4-D para dessecar essa área. E essa vegetação colonião, ele demora muito mais tempo para que eu possa fazer o plantio. Então nós observamos que aqui nós vamos ter que aguardar mais uns 10 dias. Isso não quer dizer que a dessecação foi ruim. É que essa espécie, ela requer, além de uma dose maior que foi aplicada, ela requer um tempo maior para que se faça o plantio. Nós temos observado muitos produtores fazendo o plantio plante e aplique ou aplique e plante. Nessa condição não funcionaria bem. A vegetação está muito alta e nós teríamos problema de sombreamento na cultura. Então aquilo que eu disse, a palhada deve estar seca e tombada. Nesse caso aqui, com 10 dias já está perfeito para fazer o plantio, conforme a gente viu na área anterior. Agora, o que nós temos que discutir com vocês? É esse tempo que o produtor precisa entender que cada espécie, cada cobertura, ela vai demandar um período diferenciado para fazer o plantio. Vai dar uma excelente palhada, nós já fizemos isso em anos anteriores, porém, eu vou ter que aguardar mais 10 dias para fazer a semeadura, para que eu tenha uma boa cobertura com material seco e fazer esse tombamento adequado. Nessa área que eu estou mostrando para vocês, além da Braquiária ruziziensis, que a gente acabou de mostrar, nós temos outras espécies de plantas daninhas e que às vezes eu vou demandar, por isso eu vou demandar dose maior de determinado herbicida, por exemplo do glifosato, ou mistura com outro herbicida, como por exemplo 2,4-D. Uma dessas plantas é o caso aqui do açapeixe, que vocês estão vendo, o açapeixe branco, que não vai ser controlado somente com glifosato. Também temos aqui essa planta da flor branca, que é o apaga-fogo, e outras eudicotiledôneas que nós temos na área aqui, como trapoeraba e a corda de viola, que estão distribuídas na área. Então por isso é necessário a escolha de herbicidas que vai controlar toda a gama de plantas daninhas e que essa dose seja suficiente para controlar todas as espécies presentes. Se você tem uma área que tem uma planta, nessa área eu tenho uma planta que demanda uma dose maior, então nós vamos dividir essa área por talhões, agrupando essas áreas de acordo com as espécies que nós temos, para que a dessecação seja realizada com sucesso, com a menor dose possível. Agora, quem vai fazer essa recomendação? Nós precisamos de um técnico, um agrônomo com experiência na área de manejo de plantas daninhas. Ele tem que ir na área, identificar essas plantas e a recomendação com base em cada espécie que está presente, para que
nós não tenhamos problemas após o plantio com plantas que rebrotaram em decorrência de uma dessecação mal feita.